Tudo bem, pessoal? Então, mais um assunto para vocês da botânica, tá? Dessa vez serão as pteridófitas. Ô, prof, quem são as pteridófitas? Quem são? De onde vêm? O que fazem? Gente, olha só. A pteridófita, então, é representada principalmente pela samambaia. Todo mundo conhece uma samambaia. Bem provavelmente tua avó, tua mãe tem samambaia em casa. Eu, inclusive, tenho, né? Mas meu espírito de vó. Os antigos chamam de folhagem tudo aquilo que não dá flor e samambaia está dentro desse grupo aí. Samambaia, avenca, cavalinhas, licopódios, xaxins são todos representantes do grupo das pteridófitas. Certinho? Quem são essas pteridófitas? São plantas vasculares, então, gente. Tem condução da seiva bruta e elaborada por meio de tecidos especializados. Para isso, tá? E são plantas também sem sementes. É legal que você guarde já isso agora. São plantas vasculares sem semente. Muitas vezes no vestibular, no enunciado de uma questão, às vezes nas afirmativas mesmo, está escrito o seguinte: a respeito das plantas vasculares sem semente, ele está querendo dizer a respeito das pteridófitas, então anotem aí. Prof, o que eu preciso saber a respeito delas? Bom, são poucas coisas, tá? Tem pouca coisa para saber da pteridófita. É um grupo fácil de ser compreendido. E a primeira coisa que você tem que saber é que elas possuem xilema e floema. Eu não vou explicar o que é xilema e floema agora, porque teremos aula de tecidos vegetais mais adiante. E outra coisa legal, como elas têm vaso condutor de seiva, elas já conseguiram crescer, tá? Como assim, prof? As briófitas que a gente viu antes, como elas não tinham vaso condutor de seiva, elas não conseguiam crescer muito. E o transporte de nutrientes, o transporte de água, o transporte de íons, o transporte de hormônios no corpinho da briófita era realizado por meio de difusão de célula para célula, né? Então a planta tinha um tamanho muito reduzido. As pteridófitas resolveram esse problema com vasos condutores e conseguiram crescer. O xaxim, por exemplo, é uma planta grande, tá? Como que ela cresceu tanto? O xaxim tem vasos condutores de seiva. Inclusive, ele é nativo da Mata Atlântica e é uma planta que está fortemente ameaçada de extinção, assim como um monte de plantas da Mata Atlântica. Mas olha só, uma outra coisa legal dessas plantas aí, elas têm vasos condutores de seiva, então elas conseguiram desenvolver folhas de verdade. A briófita era de mentirinha, né? Ela não tinha folha de verdade, ela tinha filoide. É uma folha sem vaso condutor de seiva. Aqui a gente tem folha de verdade, tá? Caule de verdade e a gente tem também raiz de verdade. Massa! O que a gente não tem na pteridófita? Flor, fruto e semente, tá? Não temos. E agora tem folha, caule e raiz de verdade, então que são chamados os órgãos verdadeiros de uma planta. Entretanto, porém, todavia, ainda são plantas que são dependentes da água para reprodução também, assim como o seu antecessor Bryophyta, elas ainda dependem da água para reproduzir, por isso que elas ainda também habitam meios úmidos, tá? Principalmente. Então, olha só, o que tu tá vendo aqui? Tu tá vendo o ciclo de vida de uma samambaia. Com certeza, esse é o aspecto mais importante dentro desse assunto que tu tem que sacar, o ciclo de vida. A partir do ciclo de vida, tu consegue caracterizar ela. Então, olha só, tu tem uma samambaia ali bem bonitinha, tá? Essa que tá circulada ali. A samambaia, que tem seu caule parecendo uma batatinha, um caule subterrâneo com suas raizinhas. Então, se tu tem um mínimo de observação, de curiosidade, de plantinha, tu já deve ter percebido lá na casa da avó, na casa da mãe, enfim, ou até na tua própria casa, né? Se tu tiver ali, tu olha atrás de uma folha de samambaia e tem uns pontinhos, umas bolotinhas que parecem uns ovos de borboleta, sabe? Essas bolotinhas têm uma cor de ferrugem e essas estruturas são isso ali, tá? Que tem na fotinho que eu tô mostrando aqui pra vocês. Pega uma bolotinha e tu dá um super zoom. Tu vai ver um negócio parecido com aquilo que tem ali, tá bem? Essas bolotinhas são revestidas por uma camada chamada de indúzio, tá? E lá dentro a gente tem a maturação de esporos.
esporos são produzidos dentro dessa estrutura e essa estrutura, obviamente, tem nome, tá? São os soros, não são os soros, tá bem, pessoal? Muito bem. E dentro desses soros tem esporos, até rima, né? Olha que legal, prof. Os esporos são tipo sementes? Não, gente, não são, tá? Por favor, esporo não é semente. Ah, não, prof, mas é que parece que vai cair no chão e tal. Tem nada a ver com semente, tá, gente? Por favor. Prof, esporo é tipo um pólen? Também não, tá, gente? Tira isso da cabeça, tá? Esporo não é pólen, esporo não é semente, tá bem? Então, esses esporos são o quê? São estruturas reprodutivas que promovem reprodução assexuada. Belezinha? Essa planta que tu tá vendo aí tá produzindo esporos. Esses esporos são levados pelo vento e eles vão cair em algum lugar e germinar. Tendo umidade, eles vão conseguir germinar. E assim que ele germina, eles vão formar essa estrutura que a gente chama de prótalo. Seria uma estrutura de um talo primitivo, um talo rudimentar, tá bem? É muito comum parecer que o prótalo é uma estrutura vegetal coriforme. O que quer dizer isso? Que elas têm formato de coração, tá bem? E eles são bem pequenininhos e uma estrutura vegetativa intermediária, beleza? O que é legal? No prótalo você tem estruturas reprodutivas femininas, chamadas de arquegônios, e você tem estruturas reprodutivas masculinas, chamadas de anterídeos. Se tu viu a aula passada de briófitas, tu sabe do que eu tô falando. Arquegônios e anterídeos. Muito bem. E aí, prof? Dentro do arquegônio, pessoal, existem os gametas femininos, tá? Esses gametas femininos são chamados de oosferas e você vai ter várias oosferas ali dentro. Lá dentro do anterídeo, tu vai ter os gametas masculinos. Esses gametas masculinos, eles são como os espermatozoides com dois rabinhos e eles saem nadando. Esses anterídeos, então, possuem anterozoides, que nada mais são que os gametas masculinos. O que é legal tu sacar disso tudo? O anterozoide sai nadando para fecundar a oosfera. Aí tu olha aquela folhinha estranha ali e pensa, como ela sai nadando daqui para ali, professora? Da mesma forma que acontece lá nas briófitas. Acontece só quando chove. Quando esse prótalo é coberto por água, aí os anterozoides conseguem sair de dentro dos anterídeos, vão nadando, nadando e nadando, até que chegam nas zoosferas. O que isso quer dizer? Que elas precisam de um ambiente úmido. Precisa que haja chuva, gente. Tem que ter água. A água é importante para esse processo de fecundação. Aliás, esse é o rei dos importantes, gente. Fixem isso. As pteridófitas ainda são dependentes de água para o processo de fecundação. Senão, o anterozoide não consegue nadar até a oosfera. E aí, prof, rolou o processo de fecundação, juntou o gameta feminino com o masculino, vai começar a se desenvolver no prótalo o primórdio de uma samambainha. Esse brotinho torto ali, enrolado, que tu tá vendo ali, ele lembra o cajado de um homem lá da mitologia, um cara chamado Baco, tá? Um cara que é deus do vinho, deus da festa, ok? Baco carregava um cajado todo enroladinho, e esse cajado recebeu o nome de bácula, ou báculo, tá? As pteridófitas têm um broto, então, chamado de bácula ou báculo, tá bem? Apesar de no meu desenho aqui não parecer tanto assim como um cajadinho, mas na vida real, realmente ele parece um cajadinho, tá bem? Essa bácula vai crescer, crescer e crescer e vai formar uma nova samambaia, fechando o nosso ciclo, entendeu? Samambaia libera esporos, esporos germinam e formam o prótalo. O prótalo fecunda entre ele mesmo, formam uns báculos que crescem e formam novas samambaias. Esse é o ciclo de vida de uma pteridófita. Tem mais alguma coisa para eu saber, prof? Tem sim, gente. Olha para essa samambaia ali. O que ela está produzindo? Esporos. Então, essa estrutura vegetal que tu está enxergando ali, que produz esporos, é um esporófito, certinho? Um esporófito.
E essa estrutura chamada de prótalo, que tem um formato de coraçãozinho, que produz então gameta feminino e gameta masculino, a gente chama de gametófito, tá? Então você tem um esporófito e você tem um gametófito. E aí agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual das duas formas é a dominante? Qual das duas está presente sempre? Vocês já sacaram, né? Aquilo que tu encontra na casa da sua avó, aquela samambaia grande, bonita, é um esporófito, tá? Samambaias têm essas etapas aqui somente quando encontram um ambiente propício para germinar. E aí essa fase é efêmera, é rapidinha e irá formar novos esporófitos. Anotem aí, tá? É bem importante. Esporófito é a fase dominante. Lembrem que lá na briófita, quem era dominante era o gametófito. Aqui é o esporófito, certinho? Beleza? Olha só, tanto esporo quanto gameta sempre são haploides. Haploides são N. Prof, o que são haploides mesmo? Isso quer dizer que tem um lote cromossômico só. Aqui você tem esporos N, haploides e gametas também N. Gameta feminino N, gameta masculino N. Perfeito. Quando o esporo germinou, ele não muda sua característica genética. Ele vai se proliferando e proliferando células. Isso quer dizer o quê? Que o gametófito também é haploide. Agora tem um detalhe. A partir do momento que você tem uma fecundação, você está juntando um gameta feminino haploide com um gameta masculino haploide. E pum, vai formar o quê? Significa que a estrutura originada dessa fusão terá 2 lotes cromossômicos, ou seja, será diploide. A bácula, estrutura ainda jovem, será 2N. E o esporófito, obviamente, o adulto, será 2N também. Beleza? Vamos fazer uma revisão rápida do que tu precisa saber? Anotem aí, são plantas então vasculares, sem sementes, que dependem de água para a fecundação, que possuem esporófito dominante, certo? É pouca coisa, tá? Guardem isso aí. Então, só para fixar, então, quem que é a fase, então, dominante da pteridófita é essa fase adulta que tu tá vendo aí, tá bem? É o esporófito, diferentemente lá das briófitas, tá? Que era o gametófito. E aqui, então, a gente vê quem é a fase rapidinha, a fase que depende de condições ideais para que exista, que é a fase do gametófito, que é esse prótalo ali pequenininho, tá bem? E a importância ecológica desse grupo também são plantas que participam do ciclo do carbono, tá bem? Assim como os musgos que a gente viu anteriormente. E são também plantas muito utilizadas para ornamentação. Então, é isso aí que a gente tem para ver sobre as pteridófitas, tá bem, pessoal?